O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, como tantos outros, nos trazem a narração de um milagre, de um fato extraordinário realizado na presença de outras pessoas. Fatos esses que faziam com que todos os que testemunhassem descobrissem quem é Jesus. Fazer com que um cego recupere a vista, fazer com que um mudo volte a falar ou fale pela primeira vez, fazer com que um surdo possa ouvir, com que um leproso possa ficar curado, são fatos que fogem totalmente de qualquer explicação. E a palavra de Deus, nesses dias do Advento, tem justamente essa finalidade. Os evangelhos que nós vamos ouvir ao longo desses dias querem preparar o nosso coração para que, ao celebrar o Natal, nós tenhamos uma ideia bem clara daquilo que nós estamos celebrando. Deus que veio até nós, Deus que se fez homem. Um homem qualquer, uma pessoa qualquer, não teria esse poder de fazer coisas grandiosas. Não poderia. Agora, Deus que se faz homem pode realizar essas maravilhas. E a grandeza da revelação cristã é justamente isso. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, nós encontraremos uma prova de amor tão grande como essa que Deus fez pela humanidade, ao ponto de assumir a nossa natureza, fazer-se um de nós. Para quem não acredita, para quem não tem uma fé amadurecida, olha para isso assim com uma certa naturalidade, assim, sim, e aí? Se fez homem. A coisa é muito profunda. Nós temos que aprender a entrar no mistério, nós temos que aprender a mergulhar na palavra para compreendermos bem aquilo que nós estamos ouvindo. Não é pouca coisa, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, que é criador de todas as coisas, Deus que é o Senhor do universo, Deus que é o ser supremo, maior,
assumir a condição de servo, porque nós somos servos dele. Quem trabalha numa empresa ou quem é proprietário de uma empresa, mas vamos pegar uma coisa mais simples, quem é dona de casa e tem tantas obrigações e tantos afazeres que não pode realizar as tarefas domésticas, como a limpeza da casa, a organização das coisas, e contrata uma pessoa para fazer isso, na hora da limpeza vai mandar a pessoa contratada ficar sentada no sofá assistindo a TV enquanto ela vai limpar no lugar? Então, aquilo que acontece com Deus, aquilo que Deus faz em Jesus Cristo, seu Filho, que é Deus com Ele, na unidade do Espírito Santo, como a gente reza, é algo grandioso, é uma prova de amor sem igual, e a humanidade, depois de 2000 anos, ainda encontra resistência em reconhecer essa grande prova de amor que Deus fez por nós. É por isso que hoje nosso olhar vai para esse milagre, esse acontecimento. 2 cegos que iam atrás de Jesus pedindo a cura. Eles ouviram falar que Jesus fazia coisas extraordinárias e o Senhor pergunta para eles: vocês acreditam que eu possa fazer isso? Sim, Senhor. Então, pela fé que vocês têm, pela fé que vocês demonstram nesse momento, fiquem curados. E Jesus dá a cura e eles voltam ou enxergam pela primeira vez. Quantos milagres acontecem na nossa vida? Eu fico olhando, ontem, na hora que nós estávamos fazendo a adoração, eu dei testemunho de um milagre que eu acompanhei. E fico pensando tantos milagres que acontecem, quantas graças que nós pedimos e alcançamos. Mas o perigo é que muitas vezes essas graças que nós alcançamos, elas não mudam o nosso coração, porque nós não permitimos que mudem. Quantos milagres, quantas graças. E nós pedimos e pedimos com fé, mas depois que alcançamos essa graça, parece que entra na naturalidade, na normalidade. Quase como se nós disséssemos assim: Deus fez o que tinha que fazer. Não é assim não. Essa mentalidade torta que está aí na sociedade, ela não é, de modo algum, o que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Tem gente que tem se relacionado com Deus como se Deus fosse um instrumento meu, um ser a meu serviço para fazer minhas coisas. Olha que ponto o ser humano é capaz de chegar. Como se nós tivéssemos poder de mandar em Deus. Isso não é nem ridículo, é loucura. Não é nem ridículo, é loucura. Precisa estar louco para poder pensar dessa maneira. Não. Quem determina sou eu, não é? Tem agora uma palavra: eu determinei e Deus fez. Tem coisa mais ridícula do que essa? Quem sou eu, miserável pecador, para determinar as coisas para Deus? A gente escuta. A gente liga a televisão e vai zapeando e chega no ponto que encontra lá o fulano dizendo: não, eu determinei que... E Deus fez. Digo: mas quem és tu, criatura pequena, miúda, para poder determinar alguma coisa para Deus? Nós temos que ter esses dias que nos separam do Natal como momentos especiais de crescimento para todos nós. E nós precisamos crescer. Mais do que ficar julgando os outros, mais do que ficar fazendo comentários aqui e acolá e criticando, nós temos que olhar para nós, cada um tem que olhar para si e fazer uma análise bem séria da própria vida e dizer: Senhor, o que eu preciso mudar para ficar melhor? Como é que eu posso melhorar, meu Senhor? Quais são as coisas que estão impossibilitando que eu seja mais feliz? Não está nos outros, está em mim.
quais são os defeitos que eu estou cultivando como se fossem pedras preciosas, como se fossem roseiras de primeira qualidade. Quais são os defeitos que eu estou cultivando e que não estão me ajudando? Defeitos. E os defeitos, eles são coisas que não fazem parte da nossa composição original, por isso que a gente tenta tirar. Quando acontece que, por um motivo ou por outro, a gente percebe que alguma coisa está se formando na nossa pele e aquilo nos incomoda e tal, a gente procura rapidamente um bom médico daquela área para poder intervir e tirar o defeito. E os nossos defeitos morais e as nossas dificuldades espirituais? Nós temos que tirá-las com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos celebrando a primeira sexta-feira do mês, que é um dia em que nós olhamos para o coração de Jesus. E no coração de Jesus nós encontramos a força e a graça para extirpar os nossos defeitos, para tirar os nossos defeitos. O evangelho de domingo passado falava duas coisas: que era necessário ouvir a palavra de Deus e era necessário orar sem cessar. Ouvir a palavra de Deus e orar sem cessar. Se nós conseguirmos fazer isso, queridos irmãos e irmãs, nós alcançaremos muitas graças mesmo. E é isso que nós desejamos, alcançar muitas graças. Nesse momento em que nós celebramos a missa aqui no santuário, nós estamos unidos a tantos irmãos e irmãs que em casa ou no local de trabalho onde é permitido ter uma TV ligada por um momento, ou nos hospitais, no carro, às vezes alguém estacionou, está esperando ali. São tantas as pessoas que nos acompanham nesse momento e o pedido que eu faço é: vamos preparar a festa do Natal do Senhor como merece ser preparada. Ouvindo a sua palavra, rezando um pouquinho mais. A novena do Natal, que graças a Deus são tantas as famílias que fazem, tem coisa bonita. Várias pessoas que me dão testemunho, eu fico encantado com isso. As pessoas se organizam e dizem: vamos fazer a novena de Natal, vamos ver quem participa conosco. E se organizam e fazem novenas de Natal maravilhosa, preparando a chegada do Senhor. Que isso cresça, que nós tenhamos cada vez mais grupos numerosos de pessoas preparando-se espiritualmente para viver o Natal do Senhor. Nós precisamos disso. Eu fico às vezes comparando o momento atual com o que a gente presenciava há uns 20, 30 anos atrás. Como há uns 30 anos atrás as pessoas rezavam muito mais do que hoje. E será que eram mais pecadores do que nós somos hoje? É uma pergunta que eu me faço. Será que nós que estamos aqui, vivendo aqui no século XXI, somos santos, perfeitos e irrepreensíveis, como diz o apóstolo Paulo? Será que nós somos melhores do que o povo de uns 30, 40 anos atrás, que rezavam para valer, rezavam mais e faziam jejum e se mortificavam para poder preparar-se interiormente para os momentos festivos? Hoje nós precisamos mais do que naquela época, mas nos tornamos muito comodistas. E esse comodismo tem tirado a possibilidade de crescer espiritualmente. Então a palavra de Deus hoje, ela nos toca profundamente. Seja a primeira leitura que fala dessa inversão de coisas, o Líbano que se tornará um jardim e o jardim se tornará uma floresta, falando de coisas bonitas, de coisas que mudam para melhor, e mudam para melhor porque tem a presença de uma pessoa que faz com que tudo se transforme. Já na profecia de Isaías, é o anúncio de que o Senhor Jesus transformará para melhor todas as coisas.
E para nós que estamos vivendo hoje, a certeza de que se nós estivermos mais próximos de Jesus Cristo, a nossa alegria será verdadeira, a nossa alegria será completa, porque não nos faltará nada. Pode estar na maior dificuldade do mundo, como quantas pessoas hoje estão vivendo dificuldades terríveis. O problema do desemprego, que é uma coisa que cada vez mais tem assustado, mas a gente encontra pessoas que estão desempregadas, mas que não estão desesperadas porque acreditam em Deus. A fé em Deus. Aquela que as pessoas que estudam um pouquinho e que se acham muito sábias, começam a criticar dizendo que, isso é besteira. Isso aí é para poder manter o povo acomodado. E são aqueles que depois, com depressão, procuram recurso nas drogas para poder suportar o sofrimento, que é um sofrimento atroz. Enquanto que nós que acreditamos em Deus, mesmo nas maiores dificuldades, nos manteremos em pé na presença do Senhor, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Essa confiança cresça cada dia, queridos irmãos e irmãs. Todos os irmãos que nesse momento nos acompanham pela Rede Vida de televisão, façam também essa experiência. Vamos rezar mais. Vamos fazer com que esse advento seja um retiro espiritual, onde o Senhor Jesus seja cada dia mais descoberto e amado por cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.